Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Da minha disciplina aí de gestão de vendas da Uniswan, que é o professor Mineiro. Vamos lá então dando sequência aos nossos estudos aí de gestão de vendas. Nós estamos na unidade 2. Eu vou mostrar aqui para vocês o slide de onde a gente vai dar sequência, que é chamado de características dos objetivos eficazes. Então, pessoal, neste slide a gente vai ver a importância de se criar objetivos e metas dentro de uma certa metodologia. Os objetivos, as metas, elas precisam ter determinadas características, como por exemplo, os objetivos, eles precisam ser, as metas, precisam ser motivadoras. A pessoa recebeu uma meta lá, ela, aquilo ali estimular ela a realmente correr atrás e bater aquela meta lá. A meta, ela não pode ser desmotivadora. Então, para isso existem determinadas características que uma organização precisa observar no momento de se traçar seus objetivos e as suas metas. Então, em primeiro lugar, pessoal, os autores nos falam aí que os objetivos eles precisam ser específicos. Ou seja, indicar exatamente o que deve ser feito, quem deve fazer aquilo, um intervalo de tempo. Então ele tem que ser o mais específico possível. Às vezes a empresa cria um objetivo meio de uma forma mais genérica, cria um objetivo de uma forma mais ampla, e aquilo não fica claro dentro da organização, não fica claro exatamente quem vai fazer, o que exatamente deve ser feito, não tem um prazo estabelecido. Ou seja, aquele objetivo foi criado de uma forma mais ampla, mais genérica, então você não tem exatamente definido quem vai executar, prazo para fazer aquilo. Então acaba isso gerando confusão, gerando incerteza dentro da organização. Um outro ponto, pessoal, tem duas características que eu gosto de falar delas ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo os objetivos e as metas, eles devem exigir esforços e ao mesmo tempo ser atingível. O que o autor está querendo dizer com isso? Muitas empresas eu já vi por aí traçar objetivos, como eu falei no início da videoaula. O objetivo ele precisa ser motivador e não desmotivador. E aqui então é exatamente o que o autor está falando. A meta ela precisa ser atingível. Não adianta eu traçar uma meta impossível de ser atingido. Isso, em vez de motivar o colaborador, vai desmotivar a pessoa. Então ele deve exigir um certo esforço, a pessoa correr atrás para tentar bater aquela meta lá, mas a meta ela tem que ser atingível. Então, vou tentar dar um exemplo. Imagina num setor de vendas, já que a gente aqui está falando de vendas, Imagina que você trabalha no setor de vendas de uma organização. Você está lá, é um dos representantes comerciais, é um dos vendedores. E você sabe que dentro daquele setor de vendas, um bom vendedor, fazendo um certo esforço, em média um vendedor ele consegue vender, por exemplo, R$80 mil. Então você tem na sua cabeça, você sabe ali que historicamente um bom vendedor fazendo um certo esforço, em média ele consegue vender R$80 mil por mês. Aí o seu gerente chega para você e fala assim, a partir do próximo mês agora você vai ter uma meta para bater de R$200 mil. Acabou a sua motivação. Ou seja, você na sua cabeça sabe que um vendedor, em média, ele vende R$80 mil. O seu gerente chegou a estabelecer uma meta para você de R$200 mil. Você sabe que é muito acima do que um vendedor, em média, consegue vender. Então, aquela meta, em vez de ela ser desafiadora, em vez dela ser motivadora para você, ela vai ser desmotivadora. Você vai sentar, não vai nem fazer esforço nenhum para tentar bater aquela meta, sabendo que ela é impossível de ser atingida. Então, por isso que eu gosto de falar dessas duas características ao mesmo tempo. A meta ela precisa ser
ela precisa ser desafiadora, exigir um certo esforço, mas ao mesmo tempo ela tem que ser atingível, né? A pessoa, né, para a qual aquela meta foi estabelecida, ela tem que olhar para aquilo e saber que ela vai ter condições, se fizer algum esforço, ela vai ter condições de bater aquela meta. Uma outra característica, pessoal, a meta ela precisa ser flexível. Por quê? Imagina esse ano agora aí, ó, nós estamos passando por uma fase complicadíssima, né? Uma crise que se instaurou no Brasil com esse coronavírus aí. Então imagina lá no início do ano, a empresa traçou as metas para os setores da empresa. Mas no meio do ano surgiu um imprevisto. Ninguém lá no início do ano estava prevendo que a gente fosse estar vivendo um momento que nós estamos vivendo agora. Então, com certeza aquela meta que foi estabelecida lá no início do ano, ela foi prejudicada, porque nós, né, estamos aí 15 dias de paralisação e não se sabe até quando vai estender essa paralisação. Então, a empresa também, ela precisa mexer nas metas que foram traçadas lá no início do ano. Então, por isso que o autor fala, essas metas, elas precisam ser flexíveis. Ao longo do ano, a empresa precisa ter a capacidade de chegar e verificar, né, houve alguns imprevistos aí e traçar novamente essas metas. Por isso que elas precisam ser flexíveis. Uma outra característica, pessoal, elas precisam ser mensuráveis. Como a gente tinha falado no vídeo passado, é preciso haver números percentuais, né? Por isso que a gente fala que as metas quantificam os objetivos. Então as metas precisam ser estabelecidas em números, né? Em prazos, em percentuais. Por isso que a gente fala, as metas quantificam os objetivos. Elas precisam ser também, pessoal, consistentes. Né? Nós, quando traçamos o planejamento estratégico da empresa, eu falei que nós traçamos os objetivos e as metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Né? Curto prazo para o próximo ano até os próximos 5 anos aí, né? A curto prazo. Médio prazo de 5 a 10 anos. Longo prazo de 10 a 20 anos. Então, os objetivos e as metas de curto prazo precisam ser consistentes com os objetivos de médio prazo e também precisam ser consistentes com os objetivos de longo prazo. Além disso, os objetivos internamente precisam ser consistentes entre si. Você traça objetivos para o departamento de produção, você traça objetivos para o departamento de vendas, você traça objetivos para o departamento de marketing, você traça objetivos para o departamento de RH, e eles precisam ser consistentes entre si. Ok, pessoal? Assim a gente encerra aqui, né, esse assunto aí sobre esses objetivos, sobre as características dos objetivos, que eu ainda vou criar videoaulas dando sequência. A gente tem mais algumas coisas aí para falar sobre objetivos, metas e estratégias, né? Fiquem com Deus, um beijo no coração, até a próxima videoaula.